Boa tarde a todos. Eu venho então apresentar a solução ArcGIS Urban, dar um ligeiro enquadramento da solução, apresentar as principais características e deixar também alguns exemplos demonstrativos. Mas começo por dar algum contexto inicial à temática. São inúmeros os desafios colocados às cidades um pouco por todo o mundo, relacionados com o crescimento da população, seja ao nível da habitação, da mobilidade, e baseado num relatório das Nações Unidas, 74% das pessoas na Europa vivem em cidades, estimando-se que esse valor suba para 84%. Um outro relatório recente da Comissão Europeia diz que as áreas construídas irão expandir cerca de 3%, ou mais de 3%, até 2030. Portanto, é seguro afirmar que os ambientes urbanos vão crescer, importa saber é como é que vão crescer. E parte do desenvolvimento sustentável do mundo vai depender forçosamente e em larga medida daquilo que for a forma como vamos gerir este crescimento urbano. É assim necessário desenvolver novas formas, novas práticas de planeamento urbano, mais ágeis, abrangentes e a longo prazo, capazes de integrar a ocupação do solo e as suas regulamentações com a realidade atual das sociedades. Esta transformação irá melhorar, sem dúvida, aquilo que é a capacidade de resposta das nossas cidades, a eficiência dos seus projetos, assim como melhorar também o processo de decisão destas organizações, tornando-as mais confiáveis. O ArcGIS Urban é uma solução que foi desenvolvida exatamente com esse propósito. Foi desenvolvido pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da ESRI em Zurique e é uma aplicação web de suporte ao planeamento do território e do desenvolvimento urbano. É usado por diferentes organismos públicos com competências na gestão territorial, assim como entidades privadas, por exemplo, de arquitetura. Estabelece uma estrutura unificada de criação e revisão dos planos de zonamento e uso do solo, permitindo aos profissionais de planeamento e de urbanismo analisar a situação existente no seu território e propor alterações de uma forma mais fácil e direta, inclusive usando a modelação paramétrica ao nível das classes de espaço, seja do PDM, planos de pormenor e planos de urbanismo. Permite iterar de uma forma rápida diferentes cenários, num contexto tridimensional e visualizando rapidamente impactos e benefícios para cada um desses cenários e, sobretudo, permitindo uma comunicação e uma colaboração muito mais eficaz entre todas as partes interessadas. Integra dados SIG, BIM e de licenciamento e, portanto, é uma ferramenta também que vai agilizar aquilo que são os parceiros dos processos urbanísticos, assegurando a conformidade com as políticas, assim como com os instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como as metas de crescimento e de sustentabilidade traçadas pelo município, por exemplo. As capacidades do Urban assentam sobre um modelo de dados SIG, aqui representado de uma forma muito genérica, não vou aqui tratar um a um, mas este modelo simplifica essencialmente a gestão das relações, das inúmeras relações que existem entre os objetos deste modelo de dados. E, portanto, isso de alguma forma é simplificado por este conceito de modelo Urban. A demonstração que agora vou deixar é da ilha de Honolulu, no Havaí, e que trabalhou, esta cidade trabalhou com a ESRI no sentido de ajudar a usar o ArcGIS Urban para a criação de um plano de desenvolvimento que estava a ser feito para a instalação de um corredor ferroviário e, portanto, exigiu aqui uma série de alterações, inclusive das classes de espaço e de zonamento aí definidas.
Portanto, vamos analisar o plano que está a ser elaborado na zona este da ilha. Aqui temos o resumo do plano. Ao editar, vamos aceder ao back-office do Urban e que permite aqui várias operações. Podemos ver que só temos aqui neste uso solo, só temos aqui duas classes, o urbano e o agrícola. Vamos, antes de editar as mesmas, vamos criar aqui um cenário. Aqui podemos ver também os parâmetros que estão associados a cada classe de espaço. Vamos criar, antes de manipular ou fazer as propostas de alteração a estas classes de espaço e de zonamento, vamos definir aqui um novo cenário. Portanto, isto é uma ferramenta que permite, dentro da equipa, criar os vários cenários e depois trabalhar neles de uma forma colaborativa. Portanto, uma vez criado, temos agora disponibilizado um conjunto de ferramentas, seja de corte, seja de agregação de parcelas, independentemente do plano que estejamos a trabalhar. E vamos usar a ferramenta para segmentar o nosso território numa grelha uniforme, de forma a simplificar o processo de esboço ou de desenho dessas alterações do plano de zonamento. Temos depois também a lista de classes de uso de solo já carregadas no sistema, portanto isto é definido a cada plano que é criado e podemos ter templates dentro da organização com as nossas próprias classes. E, portanto, ativando aqui a ferramenta de desenho, conseguimos fazer de uma forma muito simples, e isto, obviamente, numa etapa ainda de esboço, de conceptualização daquilo que poderá ser um futuro cenário. Vamos desenhar as várias classes de espaço e aqui, em torno das estações ferroviárias, vamos centrar-nos em criar uns núcleos comerciais e depois também com algumas classes residenciais de baixa densidade. Aqui vemos já alguns cenários criados com esta ferramenta, diferentes cenários, cada um com as suas diversas classes de espaço identificadas. Saltando para uma outra zona da ilha, e aqui tratava-se de um plano em pormenor, vamos editar, ou seja, cada classe de espaço dentro destes planos pode ter associado um conjunto de parâmetros. Aqui vamos então ver esses mesmos parâmetros para uma das classes de espaço. Estes parâmetros podem ser o tipo de ocupação permitido, os parâmetros de edificação, a altura máxima do edifício, e podemos definir tudo isso para cada classe de espaço, mediante o plano que estejamos a trabalhar, seja uma revisão, seja um novo plano de pormenores. Portanto, temos aqui os vários planos possíveis de definir para cada classe. Muitos destes parâmetros, a ESRI tem vindo a aumentar, vindo a adicionar novos parâmetros de acordo com aquilo que é o feedback também das comunidades com quem tem trabalhado. E neste caso vamos criar aqui uma cópia de uma classe específica, ou seja, uma classe residencial que já temos criado, mas que vamos criar uma cópia para alterar ligeiramente esses parâmetros e assim fazer aqui modelações paramétricas relativamente a estas alterações. Foi alterado o parâmetro, o equivalente ao índice de construção, e, portanto, agora se formos a uma determinada parcela inserida dentro dessa classe de espaço, conseguimos ver que esse parâmetro, obviamente, foi refletido e encontra-se aqui. Portanto, conseguimos depois ter aqui regras de validação e de verificação mediante aquilo que são os parâmetros definidos para as classes. Mas o ArcGIS Urban permite, para além de modelar planos de zonamento ou de uso de solo, permite também estender essa modelação e essa análise
a usos de espaço e a tipos de edifício, indo a um nível de detalhe superior e, portanto, com isso também agregaram um conjunto de indicadores de capacitação que permitem depois avaliar de uma forma mais intuitiva e muito mais sustentada aquilo que é os diferentes cenários que estão a ser criados pela equipa ou profissionais dedicados aqui ao projeto. Portanto, temos aqui várias classes de espaço já criadas, mas vamos criar um exemplo para o tipo de fábricas de cerveja, que são muito tradicionais na ilha, e, portanto, vai ser criado aqui um novo tipo de uso de espaço relacionado com este tipo de atividade económica e vamos definir uns quantos parâmetros, as tais métricas que depois poderão estar associadas a estes usos de sol. Seja o consumo energético médio por habitante ou por metros quadrados, seja o nível de emprego que está associado. Portanto, podemos definir aqui várias métricas e que depois nos vão dar esse balanço na avaliação dos vários cenários. Aqui estamos a criar um tipo também específico de edifício para este tipo de cervejarias, com um pé alto e com algumas características e, portanto, eu quando for modelar noutras zonas do meu plano este tipo de edifício, ele vai-me buscar logo aquelas características. Uma das novidades mais recentes do Urban é uma opção do Skyplane. O Skyplane consiste em planos imaginários, ou seja, ele cria um envelope sobre a parcela em que estamos a trabalhar, um envelope tridimensional, e permite-me controlar a inclinação desse Skyplane e, com isso, os edifícios que ele vai posicionar dentro nunca podem ultrapassar esse Skyplane. Portanto, temos aqui a volumetria, então, virtual que estava a referir. Vamos definir um ângulo para a nossa torre, poderia ser uma torre residencial. E depois vamos aqui adicionar, então, sobre o nosso edifício, que já lá tínhamos, vamos começar a alterar o número de pisos e ele vai se refletir, ou seja, ele vai ficar sempre contido dentro do Skyplane, dentro deste envelope virtual e nunca vai permitir ultrapassar. E com isto podemos aqui simplificar aquilo que é alguma da modelação e o alinhamento perfeito deste tipo de edifício sobre um determinado envelope virtual. Além das ferramentas de planeamento, o Urban também apresenta uma série de ferramentas de análise, seja para determinação de sombras ao longo do dia, seja uma outra também introduzida no produto não há muito tempo, que são as linhas de visão. Estas linhas de visão permitem, num determinado ponto de observação, ver quais são os obstáculos que temos, e isto, aqui para uma ilha em que se privilegia sempre a vista para o mar, era um fator determinante. E, portanto, conseguimos analisar aqui dentro dos cenários para um conjunto, por exemplo, de diferentes níveis de torres residenciais, ver o que teria maior impacto a partir de outros pontos de observação. Uma vez concluídos os cenários, podemos obviamente publicá-los, partilhá-los, seja com a equipa, seja com o público em geral, mas inclusive temos controle de quais as layers que queremos partilhar, podem não ser as layers todas existentes no plano, e um dos objetivos desta ferramenta também é exatamente o envolvimento com a comunidade e com os stakeholders, no sentido de os envolverem em fases mais cedo, para eles também se sentirem parte nesta avaliação dos diferentes cenários e poderem também, o próprio público em geral, submeter os seus comentários. É isso mesmo que agora estamos aqui a ver, que é a possibilidade de definir um período, um temporal, a partir do qual fica aberto a possibilidade de inserir comentários por parte da comunidade. Comentários esses que podem estar agregados em diferentes categorias e por diferentes cenários, ou seja, eu posso adicionar comentários distintos para diferentes cenários de um mesmo plano ou de um projeto. Falámos muito em planos, mas isto também permite
criar aqui determinados projetos numa escala mais reduzida. Como tantas outras cidades, a Honolulu está a começar a receber os novos projetos, os novos processos, as peças dos processos em formato 3D. Aqui vemos o carregamento de um modelo Revit que pode ser visualizado diretamente no Urban, dentro do contexto da restante informação existente ou planeada ou proposta que já temos aqui. E também já começa esta solução também já permite desenhar diretamente a partir do Urban propostas de projetos ou de edifícios que queiramos fazer, ou seja, o processo de conceptualização, seja da arquitetura, seja do planeamento de uma zona, poderá ser feito aqui o esboço através de ferramentas muito simples de edição, que é o que estamos a ver aqui. Agora o desenho de um edifício, e temos as ferramentas normais de edição, mas em 3D. Podemos rodar, podemos aumentar, inclusive disponibiliza um catálogo de objetos 3D, como árvores e outros objetos, mobiliário urbano, afins, para dar depois também o contexto àquilo que são as ideias que queremos materializar ou propor aos decisores. O ArcGIS Urban é um sistema, tem um licenciamento associado, e em função desse licenciamento podemos identificar 3 perfis de utilizadores. Os utilizadores apenas de visualização dos planos e projetos do Urban não precisam de uma licença e poderão aceder ainda assim, desde que estejam com permissões de acesso para o fazer, naqueles recursos que sejam, por exemplo, publicados como públicos. O utilizador que tenha o licenciamento ArcGIS Urban associado à sua conta vai, obviamente, poder administrar estes modelos do Urban, vai criar os novos projetos, novos planos, novos cenários e, portanto, tem total autonomia. Uma curiosidade para as organizações que tenham licenciamento ArcGIS Hub Premium associado à sua conta de ArcGIS Online, os utilizadores dessa comunidade podem também trabalhar nos projetos, trabalhar no sentido de editá-los e criar cenários sem requererem um licenciamento de ArcGIS Urban. Naturalmente, o ArcGIS Urban integra ou opera de forma integrada com toda a tecnologia ArcGIS, e o modelo do Urban, que é gerido no Urban, também pode ser gerido diretamente a partir do Pro, através de uma ferramenta que é o ArcGIS Urban Connector, e, portanto, também permite aceder às layers que estão a ser criadas e estão a ser geridas pelo Urban a partir da ferramenta desktop. Todos os cenários que são criados no Urban podem também ser abertos diretamente a partir do City Engine para uma edição mais avançada e personalizada daquilo que são os modelos 3D representados no Urban. E, por último, na fase de partilha ou de colaboração, podemos usar o Hub para disponibilizar todo o contexto das condições existentes, assim como dos cenários propostos, a partir de páginas intuitivas criadas no Hub. Deixo por último um exemplo muito interessante da cidade de Mooresville, na Carolina do Norte, que integrou o ArcGIS Urban com o City Engine e o Unreal, uma plataforma de gaming, e que elegeu esta plataforma de gaming como meio privilegiado para promover o envolvimento da comunidade num projeto de reabilitação que estava a propor e a estudar, e em que identificou 2 cenários e, portanto, através de uma experiência interativa e imersiva, consegue mostrar à comunidade os 2 cenários, e em causa estava uma nova área residencial com diferentes altura de pisos. E, portanto, achei interessante este exemplo, uma nova forma de comunicar e de envolver a comunidade. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.